Vamos começar então. Eu vou começar fazendo uma introduçãozinha aqui, enquanto chega mais alguém. Então, na aula de hoje, eu queria resolver dois problemas que são interessantes, têm características um pouco diferentes desses que nós resolvemos até agora. E esses problemas são os seguintes. O primeiro é o poço de potencial finito, que é um problema desse tipo aqui. Você tem um potencial que é constante num certo valor fixo V0, depois ele vai para zero numa certa região e volta a ser constante de novo. Esse valor aqui é V0. Então, esse problema, o que ele tem de interessante e diferente, eu acho que dos casos que nós vimos até agora, é que, se vocês lembrarem daquela discussão que nós fizemos sobre a equação de Schrödinger, sobre quantização dos níveis de energia, vocês vão lembrar que sempre que o movimento da partícula é classicamente limitado, a gente tem quantização dos níveis de energia. A gente tem esse problema de ajustar o decaimento da função de onda em dois lados do problema, dos dois lados onde a partícula bate e volta, né, classicamente. E isso, então, impõe que aqui dentro os níveis de energia devem ser discretos, que a gente só deve ter soluções para algumas energias. No entanto, para a energia acima de V0, o movimento já é ilimitado. Então, o que a gente espera desse problema são níveis quantizados quando E menor que V0, esse E menor que V0. Então, aqui você teria a partícula aprisionada pelo poço, mas você teria níveis contínuos quando E maior que V0. Então, num mesmo problema, esse problema vai admitir tanto os níveis discretos de energia nessa região, quanto aqui em cima, a energia, o problema deve ter solução para qualquer energia, que é um problema de espalhamento. Então, aqui, para E maior que V0, você tem que tratar o problema com um feixe de partículas que vem, interage com o potencial, uma parte volta, uma parte passa, mas aqui dentro os níveis de energia vão ser quantizados. Então, eu vou resolver o problema nessa região aqui. A região de cima fica como exercício para vocês, e, na verdade, a parte de energia positiva é muito parecida com o problema da barreira de potencial, só que é como se fosse uma barreira invertida. E o segundo problema que eu queria fazer ainda hoje é o potencial delta de Dirac. Então, se você tem um potencial que ele é zero em todo lugar, menos no zero, onde o seu valor é infinito. É infinito de uma maneira particular, dada pela função delta. Então, isso aqui é um potencial que só está aqui. Então, é um problema de espalhamento, é como se fosse um problema de uma barreira de potencial, né, onde a gente toma o limite de V0 indo para infinito e essa largura A indo para zero. Então, aqui é um problema de espalhamento, então a gente vai ter também que considerar feixe que vem, feixe que volta, parte que passa, só que, como o potencial é infinito aqui na origem, tem um detalhe importante, que a função de onda tem a derivada descontínua no zero. Tá? Então, é um problema onde a gente vai usar continuidade da função, mas a derivada vai ser descontínua e a gente vai ver como é que trata, então, esse problema. Descontínua porque tem um infinito no potencial. Tá, então, vamos começar com o primeiro. Então, eu vou tentar resolver então, esse primeiro problema, potencial finito, e eu vou considerar só os níveis quantizados, que são, então, soluções onde a energia da partícula é menor que V0. Tá? Então, nesse caso, novamente, a gente tem três regiões importantes para resolver o sistema. Aqui,
regiões proibidas 1 e 3, região permitida na região 2. Tá? Então, vamos ver, como que ficaria então a cara da função de onda, já por tudo que a gente viu, nessas 3 regiões. Vamos fazer aqui. Ó. Então, na região do meio, na região permitida, a solução, a gente sai, eu vou chamar aqui de constantes A' e B', porque eu vou trocar o nome delas daqui a pouco, mas ela deve ser do tipo EAIKX, EA menos IKX, certo? Então, isso aqui é... deixa eu colocar uns números aqui, né? Então, eu vou chamar esse ponto de menos A sobre 2 e esse ponto de A sobre 2. Então, a largura do poço é A. Então, isso aqui é para X nesse intervalo. K, vamos escrever aqui embaixo, é raiz de 2ME sobre H cortado, né? Ou a solução usual da partícula livre. E nas regiões proibidas, a gente sabe que a solução é real, ela não oscila, né? Ou ela decai ou ela sobe. Então, eu vou chamar isso aqui de C e a capa X mais D e a menos capa X, as duas soluções independentes. E aqui é F e a capa X mais G e a menos capa X, X maior que A sobre 2, e o kappa é a raiz de 2M V0 menos E, certo? O V0 é maior do que o E. Vou agora cortar. Tá, então vamos lá. Então vamos fazer a nossa análise usual de a função de onda ser finita primeiro, né? Ela tem que ser finita em todo o espaço. Então vamos lá. Nas regiões proibidas, o que eu devo fazer? Então vamos ver aqui pelo menos na região x maior do que A sobre 2. O que eu tenho que fazer com esses coeficientes FG aqui? Quais são as sugestões aí? Tem que zerar alguém? Zerar F. Beleza, isso mesmo. Então a gente tem que zerar o F, porque senão a solução cresce aqui exponencialmente. E esse cara é zero. Isso, e na região x menor que A sobre 2, zerar o D. Beleza, é isso aí. Porque aqui o x é negativo, certo? Então, como o x fica negativo, esse é o cara que é bem comportado, esse aqui iria para infinito. Então, a gente já se livra de 2 coeficientes para ter essa finitude. Na região 2, eu chamei de A' e B', porque eu vou mudar o nome desses caras. Então, eu vou reescrever essa parte do meio assim, ó. A' e a IKX, eu vou escrever como cosseno mais I seno. E o B' também vai ficar cosseno menos I seno, né? E é menos IKX. Eu vou agrupar o que tem seno e cosseno. Então, ó, seno de KX multiplica I A' menos I B'. E o cosseno de KX multiplica A' mais B'. Certo? Então, eu vou chamar esse coeficiente aqui. Então, em vez de usar A' e B' exponenciais, eu vou usar 2 novos coeficientes que eu vou chamar de A e B e vou transformar isso aqui em seno e cosseno. Tá? Porque é mais prático trabalhar com seno e cosseno do que com essas exponenciais complexas para esse problema. Tá? Então, eu vou substituir isso aqui por A seno mais B cosseno. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos reescrever tudo isso aqui. Então, o φ de x vai ficar C
E a capa x, A seno de kx mais B cosseno de kx na região do meio e na região à direita E a menos capa x. Certo? Então, essa é a carga da função de onda, já está com as condições de parte das condições de contorno apropriadas. Agora, tem que impor, então, continuidade da função e da derivada para determinar os coeficientes que a gente precisa. Eu vou já escrever aqui do lado a derivada de φ, que acho que é mais fácil para a gente fazer a coisa. Deixa eu subir isso aqui. Então, a derivada nessa região é K em capa, C e a capa x. Derivada de seno é cosseno, K em K. Derivada de cosseno é menos seno. E aqui cai em menos capa, C e a menos capa x. Tá. E deixa eu fazer uma figurinha aqui no meio para a gente lembrar do potencial. Então, o potencial é assim, né? Isso aqui é menos A sobre 2. Isso aqui é A sobre 2. Tá? Então, vai ter que impor condição de continuidade da função e da derivada nesses dois pontos onde a gente cola uma função com a outra. Então, vamos lá. Continuidade da função em menos A sobre 2. Então, esse cara aqui, que está nessa região, tem que ser igual a esse que está aqui no ponto menos A sobre 2. Então, a gente tem C e a menos capa A sobre 2 tem que ser igual. Então, o x vai ser menos A sobre 2. Então, o seno é ímpar, então sai o menos K sobre 2. O cosseno é par, então fica positivo. K sobre 2. Agora, vamos pôr que isso é igual a isso no ponto mais A sobre 2. Então, C e a menos K A sobre 2, né? Calculo aqui em A sobre 2, igual a seno de K sobre 2 mais B cosseno K sobre 2. E agora, deixa eu arrumar um pouquinho aqui, as derivadas. Então, continuidade das derivadas, mesma coisa. Isso igual a isso em menos A sobre 2. Isso, então eu vou ter C capa C e a menos capa A sobre 2 igual K A cosseno de K sobre 2. E agora, então, o seno eu vou calcular em menos A sobre 2, então vai ficar mais aqui. Mais KB seno de K sobre 2. E agora, aqui, esse igual a esse, mais A sobre 2. Então, menos capa. Travou aqui, deixa eu apagar. Então, menos capa C e a menos capa A sobre 2 igual, aqui eu estou calculando em mais, né? Então fica KA cosseno de KA sobre 2 menos KB seno. KA sobre 2. Professor? Oi? Na segunda linha que você colocou para fazer a conta de contorno, no lugar do C, inseriu G? É G, obrigado. Deixa eu copiar errado aqui, deixa eu trocar. Aqui é um G. E aqui é tudo G. Esses dois são G, né? Deixa eu ver. Esse aqui é G, né? Isso. E esse aqui é G. Certo? Isso igual a isso, isso igual a isso. É isso, né? Isso. Beleza.
Isso, legal. Então tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou, então, mexer um pouquinho com essas equações. Eu vou fazer aquele truque de somar e subtrair equações para ver o que a gente obtém. Então, você vê, essas duas aqui, quando eu somo essas duas, então vamos dar uns números para elas. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer 1 mais 2, porque aí eu cancelo o termo do A e eu somo o termo do B. Tá? Então, quando eu fizer 1 mais 2, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 2B cosseno, aqui a exponencial vai ficar em evidência e vai dar C mais G, certo? Então, eu vou... vamos ver se eu consigo lembrar disso para escrever a próxima... Então, eu vou somar 1 com 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2B cosseno de K sobre 2 igual a exponencial menos kappa sobre 2, C mais G. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa somando 3 e 4, porque aí eu cancelo o termo do B. Tá? Então, quando eu somar 3 e 4, vai dar 2 vezes esse cara, 2Ka cosseno. Aqui eu tenho a exponencial em evidência, o Kp em evidência, e fica C menos G. Tá? Então, 2Ka cosseno, vou escrever aqui, 2Ka cosseno, vai ficar um kappa, a exponencial, e fica C menos G. Vamos conferir aqui. Isso, C menos G. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou subtrair. Tá? Então, vamos olhar para 1 e 2 de novo. Eu vou fazer A2 menos A1. Tá? Porque aí eu cancelo B, isso menos isso eu somo A. Então, vai ficar do lado direito 2A seno, e aqui vai ficar G menos C com a exponencial. Então, vai ficar 2A seno, G menos C com a exponencial. Então, eu vou pôr um menos na frente, para ficar C menos G. Vamos ver se é isso. Isso. E agora a última. Vou subtrair agora 3 menos 4. Aí eu cancelo A. Aqui vai ficar 2KB seno. E eu vou somar. Quando eu fizer essa menos essa, vai ficar C mais G. Então, vamos lá. 2KB seno, C mais G, 1K. 2KB seno. Aqui fica um kappa, fica exponencial e fica C mais G. Tá? Então, esse é o novo sistema. Vamos dar número para esses caras também, para a gente poder... 7, 8. Tá? Então, vamos analisar agora duas situações. Então, você vê, a equação 5 e a 8 só envolve C mais G e B. E as do meio envolvem A e C menos G. Tá? Então, vamos analisar duas situações aqui. Deixa eu trocar a cor da caneta. Então, eu vou supor que B é diferente de 0 e que C mais G é diferente de 0. Tá? Então, se esses caras forem diferentes de 0, eu posso dividir a equação 8, dividir pela 5. Tá? Então, se eu divido essa por essa, ó, o 2B cancela, fica K seno sobre cosseno, que é tangente, igual
Do lado direito, o C mais G cancela, a exponencial cancela e sobra K. Tá? Vamos olhar agora o contrário. Vamos pensar agora que A é diferente de zero e C menos G é diferente de zero. Então, nesse caso, eu posso fazer a mesma coisa com a 6 e a 7. Eu posso dividir a 7 pela 6. E vamos ver o que dá. Então, a 7 pela 6, novamente, o 2A cancela. E agora vai ficar um seno sobre K cosseno. Então, K fica embaixo. E aqui fica tangente de K sobre 2. E o C menos G cancela, a exponencial cancela, fica um menos e um K embaixo. Certo? Então, se valer a condição 1, eu tenho essa equação para ser satisfeita. Se valer a condição 2, eu tenho essa para ser satisfeita. Então, o que eu vou mostrar agora é que a condição 1 e a 2 elas são incompatíveis. Não dá para ter 1 e 2 valendo ao mesmo tempo. Ou vale 1 ou vale 2. Então, como que a gente vê isso? Deixa eu pegar, se dá para colocar aqui na mesma página. Então, olha só, eu vou pegar dessa equação aqui, deixa eu ver aqui, K sobre K é a tangente, certo? De K sobre 2. E eu vou substituir isso na equação de baixo. Então, nesse caso aqui, a tangente é igual a menos K sobre K, mas esse K sobre K, então é o inverso da tangente, né? Então, isso aqui é menos 1 sobre a tangente. Então, veja só, se eu passar essa tangente multiplicando para cá, eu vou ter uma tangente ao quadrado, que tem que ser igual a menos 1. E isso não dá, certo? Então, o número ao quadrado não pode ser igual a menos 1, então essa equação não é compatível com essa. Então, eu tenho que analisar essas equações separadamente. Então, se B for diferente de zero e C mais G for igual a zero, então eu tenho que ter A igual a zero e C igual a G. Eu não posso ter essas condições satisfeitas. E vice-versa. Tá? Isso é parecido com o que a gente fez, se vocês lembrarem lá atrás, quando a gente resolveu o poço infinito, que eu acho que está na aula 17, a gente vai ver que a gente também teve um problema desse, a gente teve que separar soluções pares e soluções ímpares. Aqui é a mesma coisa que está acontecendo. Então, eu vou resolver esses casos separadamente e a gente vai ver que é interessante o que acontece. Então, vamos tentar a solução 1. B diferente de zero, C mais G igual a zero, com A igual a zero e C igual a G. Então, deixa eu pegar uma página nova. Então, vou fazer um primeiro. B diferente de zero, C mais G diferente de zero, A igual a zero e C menos G igual a zero. Ou seja, C igual a G. Então, se a gente olhar a função de onda nesse caso, ela ficou C e a capa X, como a multiplicava o seno. Então, só tem B cosseno de Kx. Não tem nada aqui. Kx. E aqui eu tenho G, mais G igual a C, e a menos Kx. Nas 3 regiões. Tá? Muito bem. E, além disso, né, então, eu impus A igual a zero, C igual a G, e eu vou agora
nessas condições, ter essa equação satisfeita. Ka tangente igual a K. Então, além disso, eu tenho que satisfazer K tangente de K sobre 2 igual a K. Tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar quem são esses caras aqui. Então, o K, ele então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar dos dois lados por A sobre 2. A sobre 2. Tá? Porque aí fica K sobre 2, K sobre 2, K sobre 2. O K sobre 2, ele lembra do K, né? Raiz de 2ME sobre H cortado e tem o A aqui. Então, esse sujeito aqui, deixa eu colocar tudo para dentro da raiz, acho que fica mais fácil de ver. 2M ao quadrado E sobre H2. Eu vou dar um nome para essa variável aqui, eu vou chamar isso aqui de epsilon. Tá? Então, epsilon é basicamente a raiz quadrada de energia com esses fatores multiplicando. Então, epsilon, oi? A sobre 2, você multiplica por A sobre 2 ou você multiplica por A? Por A sobre 2. Lembra que eu tinha aqui, ó, a equação era assim, né? Então, multiplico por A dos dois lados e divido por 2 também, para ficar o mesmo argumento que está dentro da tangente. Isso. Aí ficaria raiz quadrada de 2ME vezes A sobre 2? Então, você vê, a equação estava... Então, eu começo assim, né? K tangente igual a capa. Então, tá. Desculpa, eu entendi o que você falou. Aqui, né? O A sobre 2. Faltou 2 aqui, né? Isso, obrigado. Faltou 2. Isso, tem um 2 aqui. Então, esse 2, se eu jogar para dentro da raiz, ele vira um 4. Então, na verdade, o 2 vai ficar aqui embaixo e eu apago aquele 2 lá em cima. Obrigado, senão ia faltar um 2 ali. Isso. E aí eu chamo tudo isso aqui de epsilon. O K sobre 2, ele o K é a raiz de 2M V0 menos E. Então, aqui eu tenho sobre H cortado. Então, tem o K, tem o A e o 2 aqui embaixo. Então, vamos fazer a mesma coisa, jogar tudo para dentro da raiz. E agora, olha só. Então, vamos olhar o primeiro termo que tem o V0. Né? Vai ficar M, o A ao quadrado passa para dentro da raiz, o V0. Esse 2 aqui, né, que entrou como 4 e matou um 2 de cima, e o H2. E o outro termo é a mesma coisa, só que com E em vez de V0. Tá? Ficou feio aqui, esse aqui é um V0. Esse cara aqui, ó, então, isso que está aqui, esse termo sozinho é o quadrado do epsilon, certo? O epsilon é a raiz desse termo. Então, eu vou chamar isso aqui assim, ó. Esse primeiro termo eu vou chamar de R ao quadrado, e esse que está aqui é o quadrado do epsilon. Tá? Então, estou definindo esse R como sendo raiz quadrada de MA2V0 sobre 2H2. Então, o R é o análogo do epsilon, mas com o V0 em vez de E. Tá? E o que a gente quer fazer, então? Olha só, essa equação aqui, ela envolve energia, então, dessa forma. Então, essa equação se transforma nessa daqui, ó. Epsilon, tangente de epsilon, igual a raiz quadrada de R2 menos epsilon 2. Então, quando essa equação for satisfeita, eu vou achar os valores de epsilon, né, ou os valores de energia que são adequados, né, que fazem com que a função de onda se encaixe direitinho na continuidade da função e da derivada. Então, isso não vai ser satisfeito para todos os valores de energia, só para alguns. Tá? Então, eu vou fazer aqui do lado uma solução gráfica dessa
equação. Então, essa equação é difícil de resolver, né? Como é que você acha o epsilon aqui, né? O epsilon está aqui dentro, está dentro da tangente, está dentro da raiz, é difícil de resolver. Mas a gente pode entender isso aqui graficamente. Então, eu vou fazer aqui no cantinho uma figura. Então, eu vou desenhar o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma figura razoável. Aqui eu vou desenhar em função de epsilon esse lado esquerdo e esse lado direito. Tá? Então, olha só, quem que é o lado esquerdo? O lado esquerdo é o epsilon vezes uma tangente. A tangente, ela vai a infinito quando o epsilon for π sobre 2. Quando for π, ela vai a zero. No 3π sobre 2 vai para infinito de novo. No 2π vai a zero e assim por diante. Então, tem linhas aqui, né, assíntotas aqui, onde essa função diverge. Eu vou multiplicar isso por um epsilon ainda. Mas a cara da curva epsilon tangente de epsilon é muito parecida com a cara da tangente. Esse epsilon não altera, ele faz diferença, mas não altera muito. Então, deixa eu desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar de vermelho essa função epsilon tangente de epsilon. Ela vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Vai para infinito. Na região entre π sobre 2 e π, a tangente é negativa. Depois ela começa a ficar positiva aqui. No π ela vale zero de novo. A tangente de π é zero. Vai para infinito e assim por diante. Tá? Não vou desenhar a parte negativa da função. Então, isso aqui é a cara desse gráfico. Vamos desenhar com uma outra cor essa parte aqui, ó. Então, o que é isso? Isso aqui é um gráfico de um círculo, certo? É um círculo de raio R. Então, se eu chamar isso aqui de Y, vocês vão chamar isso aqui de... vou chamar de Q, manter a notação que eu fiz nas notas de aula. Olha só, Q ao quadrado, se eu elevar ao quadrado, é R2 menos ε2. Ou seja, Q2 mais ε2 é R2. Isso é uma equação de um círculo de raio R. Então, isso aqui, ó, se eu desenhar aqui um círculo, é uma coisa assim. Tá? Essa aqui é a função Q de epsilon. Então, onde as duas intersectam, eu tenho os níveis de energia. Tá? Então, a solução então, quando o epsilon tiver esse valor aqui, que é um pouquinho antes de π sobre 2, ou esse valor aqui, então, esses valores de epsilon me dizem quais vão ser as energias. Então, né, o epsilon é um pouquinho antes de π sobre 2, eu resolvo isso aqui para energia e tiro o epsilon. Daqui, né, a gente pode resolver para E. Então, é só levar tudo ao quadrado. Epsilon sobre M A2. Opa, se eu apagar esse quadradinho, ficou muito feio. Tá aqui. Tá, então, eu acho os valores de epsilon aqui onde essas curvas intersectam e eu tenho os valores de energia. E a gente vê que, de fato, vão ser valores, primeiro, vão ser valores quantizados, né? Então, algumas soluções eu vou ter, e, em segundo lugar, o número de soluções depende do raio. Se eu tiver um raio maior, eu vou intersectar próximo ramo da tangente, certo? Então, você vê que quanto maior o V0, então, quanto mais fundo for aquele poço de potencial, mais estados ligados discretos, né, eu vou ter lá dentro. Tá? Vamos olhar agora para a solução 2. Tá? Então, isso aqui é uma parte da solução que tem essa cara. Vamos completar aqui, eu acabei não completando. Né? Quem que é esse B? Né? Eu preciso achar quem que é o B. Você vê que o B, em termos do C, eu posso achar usando uma dessas equações aqui. Né? Então, por exemplo, vamos usar a equação 5 só para eu resolver e tirar o B em termos das outras constantes. Então, olha só, da equação 5, eu tenho que 2B cosseno de Ka sobre 2. Vou completar essa solução aqui. 2B cosseno de Ka sobre 2 é igual, deixa eu voltar lá,
A exponencial menos kA sobre 2, C mais G. Mas nós estamos na condição que C é igual a G, né? Então, isso aqui vai dar 2C vezes a exponencial. 2C kA sobre 2. Então, esse 2 cancela. Eu posso escrever o B como sendo o C, né? Vamos isolar o C, acho que é mais fácil isolar o C. Então, o C vai ser igual a B e a mais, né? Eu passo a exponencial para o outro lado, cosseno de kA sobre 2. Então, a solução final todo mundo, então, vai ter proporcional a B, né? C é B vezes alguma coisa, então esse B eu vou tirar em evidência. B que multiplica. Então, aqui no meio é o cosseno de kx, aqui é E, a capa. Então, olha só como fica elegante a solução, né? Se você olhar, eu tinha um kx e eu vou multiplicar pelo B. Então, eu vou ter capa sobre 2x mais A. Né? O x é o que estava lá, o A é o que veio daqui. Cosseno de kA sobre 2. E aqui eu tinha um menos kx. E eu ganho novamente essa constante aqui. Então, como ela é positiva, eu ponho um menos aqui na frente. Cosseno de kA sobre 2. Então, você vê que quando eu calcular isso aqui em x igual a... não, está errado aqui perto, tem um 2 no lugar errado. A parte do x não tem o 2, né? Eu tenho que colocar aqui, ó. kA sobre 2 e mesma coisa aqui. Isso. É kx e esse A sobre 2 é a parte da constante. Então, aqui, a gente vê, quando o x for igual a menos A sobre 2, isso aqui some, e isso fica igual à parte do meio calculada em A sobre 2. Então, você vê que a função está contínua explicitamente. E mesma coisa aqui, quando eu calcular em x igual a mais A sobre 2, isso aqui some e eu tenho a continuidade da função ali. Deixa eu ver ali, tem um comentário que eu não tinha visto, epsilon quadrado, obrigado. Aqui tem um quadrado, faltou. Isso. Tá, então, essa é a solução da parte 1, e as energias possíveis são as energias dadas por essa expressão, epsilon tangente de epsilon igual a... Então, a gente tem que também resolver essa equação aqui, de alguma maneira, numericamente, graficamente, para achar os valores da energia. Tá? E outra coisa importante de notar é que essa função de onda ela é par. Né? Se você trocar x por menos x, ela é simétrica. Né? Então, na região do meio, o cosseno é par. E aqui, se eu trocar x por menos x, eu caio na outra. Se eu trocar x por menos x, vai ficar um menos aqui, eu ponho em evidência e uma vai na outra. Tá? Então, isso aqui são funções pares. Ups. E a outra solução do tipo 2 vai ser muito parecida e vão ser soluções ímpares. Tá? Vai dar a mesma coisa, só que aqui vai ficar seno, né? O que sobra é o seno em vez do cosseno. Fica tudo muito, muito simétrico, com uma pequena diferença. Tá? Então, em vez de eu refazer essa conta toda aqui para soluções ímpares, eu vou mostrar para vocês como é que fica usando os slides,
E eu peço que vocês façam esses detalhes, então, para essas soluções do tipo 2. Tá? Então, no tipo 2, você vai zerar o B, o G vai ficar igual a menos C, então a gente vai ter a função ímpar, e vai ser muito parecido, eu vou mostrar agora para vocês com os slides, para eu não ter que refazer basicamente a mesma conta, porque eu queria aproveitar a segunda parte da aula para resolver um outro problema que é legal, que é o problema do potencial delta. Então, deixa eu interromper aqui e voltar a mostrar nos slides para a gente ver. Então, está aqui, ó. Então, só repassando aqui o que a gente estava vendo. Né? Então, para energia acima de V0, eu tenho um tipo de um problema de espalhamento, mas ali dentro eu tenho um problema de partícula confinada, então eu vou ter esses estados ligados que nós estamos, então, vendo. Então, está aqui as soluções que eu escrevi para vocês. As equações, então, de continuidade da função e da derivada, aquela soma e subtração, a questão da incompatibilidade, e aqui o caso 1 que a gente resolveu passo a passo, né, fazendo A igual a 0, C igual a G, e então montando a solução nessas três regiões. Então, se eu fizer o outro caso, B igual a 0, C igual a menos G, então a gente resolve o C em termos do C e G em termos do A, e aquela equação que aparece aqui, deixa eu voltar para trás, aqui nós estamos nessa condição, né? Então, eu passando a tangente para o lado de lá, eu fico com cotangente de K sobre 2 igual a menos K sobre K. Tá? Então, essa equação fica aqui, ó, menos epsilon cotangente igual a Q. Tá? É a mesma coisa, só que eu tenho que inverter, o K e o K aparecem trocados de lugar, então eu escrevo aquela relação em termos de cotangente, né, em vez de escrever em termos da tangente. Mas o epsilon é o mesmo, eu estou definindo exatamente as mesmas quantidades, só que a equação muda um pouquinho. Tá? E a cotangente, ela tem um comportamento meio que oposto ao da tangente. Né? Então, quando a gente coloca a solução gráfica desse cara, a gente vê o seguinte. Então, aqui, nesse slide, eu estou colocando, então, aquele círculo, né, o Q de epsilon, que é um semicírculo. As curvas vermelhas são o que eu desenhei para vocês, é epsilon vezes tangente de epsilon. Então, começa em 0 e diverge em π sobre 2, 3π sobre 2, etc. E se eu desenhar a função nova que apareceu, que é menos epsilon cotangente de epsilon, eu obtenho essas curvas verdes. Então, a cotangente ela vai para infinito agora no π, no 2π, etc. Tá? Então, além daquelas soluções pares que a gente viu antes, aparecem também intercaladas com elas as soluções ímpares, né, que dependem do seno. Né? Essas soluções do tipo 2, elas são ímpares. Né? A função na parte negativa é menos a função na parte positiva. Tá? Então, você tem essas coisas invertidas e a gente tem, então, essas soluções que a gente precisa achar. Então, resolvendo a equação epsilon tangente de epsilon igual a epsilon, para achar as pares, e menos epsilon cotangente de epsilon igual a epsilon para achar as ímpares. Tá? Então, tem duas coisas legais aqui, que são as seguintes. Primeiro, imagina que o seu poço de potencial é bem rasinho, né? O V0 é bem baixinho, ou que o A é muito pequeno. Então, o que acontece? Quando o V0 é pequeno ou quando o A é pequeno, o R é pequeno. Né? O raio dessa bola azul, isso aqui devia ser um círculo, mas está meio torto, é pequeno. Então, ele fica bem pequenininho aqui. Mas mesmo que ele fique muito pequenininho, sempre vai ter pelo menos uma solução. Porque a curva vermelha
essa primeira tangente aqui, ela sempre vai cruzar com a bola, qualquer que seja o tamanho da bola. Então, sempre tem pelo menos um estado ligado, um estado onde a partícula está presa no poço, independente de quão raso seja o poço. Quando o poço começa a ficar mais fundo, né, esse raio vai aumentando e a gente vai ganhando outras soluções. Então, quando o raio fica um pouquinho maior que π sobre 2, aparece a segunda solução. Quando o raio fica um pouquinho maior do que π, aparece a terceira solução. E assim por diante. Então, a gente pode contar quantas soluções existem. Então, o número de soluções que existem é o seguinte. É sempre 1, mais o seguinte. Você pega o raio, né, você pega essa quantidade, esse R aqui, e vê quantos π sobre 2 cabem no R. Então, se o R for um pouquinho maior que π sobre 2, você ganha mais 1. Se ele for um pouquinho maior do que π, você já ganhou 2. Então, o que você faz? Você pega o R, divide por π sobre 2, ou seja, você conta quantos π sobre 2 cabem no R e pega a parte inteira. Então, o número de soluções quantizadas é 1 mais esse valor. Então, quando o R é menor do que π sobre 2, a parte inteira, isso aqui dá um número menor do que 1, a parte inteira é 0, você continua com 1. Assim que R passa de π sobre 2, essa razão dá um pouquinho maior do que 1, então a parte inteira disso passa a ser 1 e você tem 2, e assim por diante. Então, você pode, então, contar, né, quantos estados ligados existem fazendo essa continha aqui. E sempre tem pelo menos 1. Outra coisa interessante é que se você olhar no limite onde R vai para infinito, então quando esse V0 ficar muito grande, a gente vai tender ao limite do poço infinito de potencial. E você, quanto maior o R, mais próximo a solução fica de π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então, quando o R for bem grande, você sabe que as soluções vão ser epsilon igual a π sobre 2, epsilon igual a π, epsilon igual a 3π sobre 2 e assim por diante. A bola vai cruzar com essas curvas lá em cima, então bem perto do ponto onde elas divergem. Então, nesse limite, as soluções é isso aqui. As soluções são epsilon igual a nπ sobre 2. Se você jogar lá na formuleta da energia, você recupera, então, a expressão que a gente tinha para o poço infinito de potencial. Tudo bem? Então, esses problemas que têm essas simetrias, né? Então, é sempre bom dividir em casos pares e casos ímpares, e a gente faz separadamente cada caso. Outra coisa importante aqui, que é exercício para vocês, é resolver esse problema para energia maior que V0. Calcular coeficiente de transmissão, coeficiente de reflexão. Então, quando a energia é acima de V0, isso fica um problema muito semelhante ao problema do poço, da barreira de potencial com energia acima da barreira. Então, dá para fazer aqueles mesmos tipos de conta e calcular os coeficientes de transmissão. É a mesma calculeira de antes, né? Tem aquele sistema de equações, tem que simplificar, mas seguindo o passo a passo que a gente fez para a barreira, dá para calcular aqui também mais ou menos sem muito problema. Tudo bem? Perguntas, algum comentário? Ok, então deixa eu interromper aqui e voltar para o quadro. Eu queria então fazer um último problema, que também é interessante, é um pouco diferente desse que a gente fez até agora. Nenhuma pergunta aqui? Tudo certo? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar. Então, tá. Então, como um último
problema dessa parte de potenciais tipo partícula livre, eu queria resolver, então, esse problema aqui. Ó. É um potencial V de x, que é uma delta de Dirac. É um potencial que é zero em todo espaço, a menos de x igual a zero, onde ele tem um valor infinito. Tá? Então, eu quero resolver essa equação aqui. V0, delta de x, φ de x, igual a E vezes C. Tá, então, esse problema é interessante porque ele é simples, porque ele só tem duas regiões. Né? Ele tem a região 1, x menor que zero, tem a região 2, x maior que zero, e tem um negócio esquisito que acontece na origem, onde está o potencial delta. Tá, então, aqui a função de onda ela vai ter duas partes. Então, nós vamos pensar naquele feixe de partículas. Né? Então, tem um feixe que vem da direita, uma parte volta e uma parte é transmitida. Então, aqui eu teria uma função de onda da forma E aí kx. Então, feixe que vem, e kx. Feixe refletido, E a menos e kx. E na região 2, eu só tenho o feixe transmitido, C e aí kx. Certo? Então, qual que é o truque aqui? Qual que é o detalhe importante? O detalhe importante é o seguinte, eu vou impor, então, continuidade da função de onda em x igual a zero. Continuidade em x igual a zero. Então, isso vai implicar que A mais B igual a C. Agora, a derivada da função de onda não é contínua em x igual a zero. Lembra que sempre que a gente tem um potencial infinito, a derivada é descontínua naquele ponto. Você vê que quando o V vai para infinito num ponto, a derivada segunda vai para infinito. Isso quer dizer que a derivada primeira ficou descontínua. Tá? Então, o que acontece com a derivada da função de onda nesse caso aqui? Então, para a gente descobrir isso, nós vamos fazer um truque, que é o seguinte, eu vou integrar essa equação dos dois lados numa pequena vizinhança da origem. Tá? Eu vou pegar essa equação e vou fazer o seguinte, eu vou integrar, então, menos H2 sobre 2M, eu vou integrar de menos epsilon até epsilon, todos os termos da equação. Aqui eu tinha V0, menos epsilon até epsilon, delta de x, φ de x dx, igual a E integral φ de x dx. Então, vamos ver o que acontece com essa equação. Aqui eu tenho a integral da derivada segunda. Então, o resultado disso é a derivada primeira calculada nos limites. Então, eu tenho aqui dφ dx calculado em mais epsilon menos dφ dx calculada em menos epsilon. Ou seja, a derivada um pouquinho à direita, subtraindo a derivada um pouquinho da esquerda. Do lado de cá, eu tenho a função delta. Então, a função delta, a propriedade dela é que, se você fizer a integral dela com uma função e essa integral envolver, esse intervalo de integração envolve o ponto onde ela diverge, o valor dessa integral é φ calculado em zero. Certo? Essa é a propriedade básica da função delta. Que é o delta de x, φ de x, é φ calculado em zero. Você calcula a função no ponto onde a
a delta se diverge. E do lado de cá, veja só o que vai dar. O φ de x, ele é contínuo, certo? A função de onda é contínua perto de x igual a zero. Qual que é o seu valor? Então, se eu olhar aqui, para trás, o valor da função de onda em x igual a zero, ele é a mais b, que é igual a c, certo? Ele tem um valor finito e contínuo. Então, vou usar, por exemplo, onde é que está a minha... tá aqui. Então, esse valor, então, quando eu estou me aproximando do zero, ele é igual a... Eu posso aproximar esse valor por c, tá? Ela vai tendendo esse valor, e fica a integral de dx de menos epsilon mais epsilon, que dá 2 epsilon. Tá? Então, a função é constante, eu posso tirar a integral, dar o tamanho do intervalo de integração. E quando o epsilon vai a zero, isso aqui vai a zero. Certo? Então, esse lado direito, no limite onde epsilon vai a zero, ele some. Então, olha só o que acontece aqui. Eu descubro o seguinte, que a derivada da função de onda calculada em mais epsilon, menos a derivada da função de onda calculada em menos epsilon, isso não é zero, então essa derivada não é igual, mas eu posso passar esse cara para o lado de lá, então vai ficar com sinal de menos, mata esse menos que está lá, passo 2m sobre H2 para o mesmo lado, φ de zero. Tá, então, a derivada é descontínua, a derivada de um lado não é igual à derivada do outro, mas eu sei o quanto a diferença vale. Tá? Então, eu tenho uma equação para descontinuidade da derivada. Tá, então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, ficou com uma página em branco aqui. Eu vou, então, derivar. Então, essa é a solução na parte positiva. Eu vou derivar, calcular em zero. Subtrair da derivada do lado negativo calculado em zero e vou igualar isso com o que eu tenho lá. Tá? Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, quem que é a derivada aqui? A função era c e aí kx. Então, eu derivo. E agora eu vou calcular isso aqui em zero. Zero mais, certo? Pela direita. Vou subtrair da derivada, então, que é IKA e aí kx, menos IKB e a menos IKX. Vou calcular isso aqui tudo em zero pela esquerda. Eu tenho que igualar isso aqui, então, com 2mv0 sobre H2, φ de zero. Então, φ de zero é C ou A mais B. Né? C igual a A mais B, eu vou escolher C, que é mais simples. Então, agora eu calculo tudo isso aqui em zero e vejo o que acontece. Então, olha só, esses IK, eu vou tudo passar para o outro lado e vai ficar, então, C. Vamos ver se eu consigo lembrar isso aqui. Deixa o IK aqui por enquanto. Então, todo mundo tem o IK. Fica C menos A menos B. Certo? Então, estou calculando aqui. O IK está em evidência para todo mundo. Ficou C, calculo em zero, fica menos A menos B, igual a 2mv0 sobre H2C. Certo? E eu tenho a minha outra equação, que é A mais B igual a C, da continuidade. Então, vamos simplificar isso aqui. Ó. Eu vou multiplicar dos dois lados por menos I. Então, aqui vai dar 1. Vai ficar um menos I aqui. E vou dividir por K. Menos 2mv0 I sobre K H2C. E, para não ficar carregando esses termos aqui, eu vou definir uma variável aqui que eu vou chamar de sigma, que é raiz de 2mv0 sobre H cortado. Tá? Só para chamar isso aqui de um nome só.
Então, isso aqui é um sigma ao quadrado sobre K, tem um I, vezes C. Tá, então, deixa eu reescrever essa equação toda assim. Eu vou passar o A e B para o lado de cá, então vai ficar A menos B igual. O C tinha um do lado de lá, ficou 1, passo isso para o outro lado, fica mais sigma 2 sobre K. Tá, então, agora eu tenho esse sistema de equações que envolvendo A e B, continuidade da função, descontinuidade da sua derivada. Agora eu posso somar e subtrair para calcular o B e o C em termos de A e achar os coeficientes de transmissão e reflexão. Tá? Então, somando as duas, o B cancela, fica 2A igual a C. Então, eu já tinha aqui 1, mais 1 de cima fica um 2. 2 sobre K. E, portanto, o C é igual, vamos dividir por 2 dos dois lados, vai ficar 1 mais I sigma 2 sobre 2K. Para dividir por 2, aparece um 2 aqui. E, finalmente, o B, que está faltando, eu calculo como sendo, cálculo daqui, né, como sendo C menos A. Então, o C tem esse denominador, sobre 2K. Eu subtraio 1. Então, tirando o mínimo aqui comum, o A vai ficar em evidência. 1 mais I sigma 2 sobre 2K. Então, eu ponho mais 1 sigma 2 sobre 2K. O 1 cancela, sobra I sigma 2 sobre 2K. Tá, então, a gente calcula então o C e o B em termos do A e pode substituir aqui na função de onda para ter o resultado final e ver os coeficientes de transmissão e reflexão. Tá, então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Então, a função de onda vai ficar A e aí Kx, e aqui vai ter o B. Então, vamos olhar a cara do B. Ele é I sigma 2 sobre 2K dividido por I sigma 2 sobre 2K. Sigma 2 sobre 2K. E o C é só o denominador, né? E aí, Kx. Tá, então, tá aí a solução. Coeficiente de transmissão, quem que é? É a parte que passou em relação à parte que chegou. Então, é esse coeficiente dividido por isso, módulo quadrado. Então, é módulo quadrado desse cara, que é, então, 1 mais sigma quarta sobre 2K2. E o R é 1 menos isso. Então, tem que ser uma coisa que, somando com isso, dá 1. Então, é isso daqui. Tá aí, e tá aí. Então, esse aqui é o probleminha de tunelamento mais simples que existe, né? A gente só tem 2 regiões. Deixa eu voltar aqui e tirar a parte da ponta. Então, é um potencial delta aqui no meio. Então, é o limite daquela barreira de potencial quando ela fica muito fininha e muito alta. Então, o feixe interage com a barreira, uma parte volta, uma parte passa. A função é contínua em x igual a 0, mas ela é descontínua, né, em x igual a 0. Então, se a gente desenhar, eu não tenho
um desenho aqui, mas se a gente desenhar essa função de onda, a gente vai ver que ela tem um bico em x igual a zero. Ela vai apresentar uma descontinuidade em x igual a zero. Ela é contínua, então em x igual a zero, isso aqui fica igual a isso, mas a derivada é descontínua. A derivada vai ter um pequeno bico ali em x igual a zero. Exercício para vocês. Então, já estou terminando a aula, mas eu quero deixar dois problemas para vocês, 3 problemas para vocês resolverem. Diga. No lugar daqueles 2, não seriam 4? Você está levado ao quadrado ali? 4, obrigado. Isso, sempre esqueço alguma coisa. Isso ali é um 4. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é tudo 4. Aqui é 4. Aqui é 4. Tudo 4. Não, aí no caso dentro do módulo seria 2 mesmo, né? Não, tá. Isso, aqui é 2, mesmo que está fora do módulo. Aqui que elevou ao quadrado é 4. 4 e 4. Isso. Obrigado. Então, o que eu queria que vocês resolvessem é o seguinte: resolver o poço finito para energia maior que V0. E maior que V0. Então, essa é aquela conta chata, mas é legal fazer uma dessas contas para ter certeza que deu certo, que entendeu tudo. Segundo, fazer o potencial delta atrativo. Esse aqui é um problema bem legal. Fazer o V de x igual a menos V0 delta de x. Então, esse aqui é o limite do poço de potencial, que fica bem magrinho e bem fundo. Então, esse aqui é uma delta que está aqui para baixo. Então, é um potencial atrativo. Esse problema é legal, dá para fazer, primeiro, para energia positiva. Então, aqui você tem feixe vindo, feixe voltando, mesma coisa, só que vai trocar o sinal aqui do V0, basicamente. Mas tem um caso legal, que é você supor que a energia é negativa. Né? Porque, veja só, esse problema é um limite desse daqui, certo? Então, lembra que o que a gente viu do poço de potencial que a gente resolveu hoje, que sempre tem, pelo menos, uma solução, um estado ligado, né? Um estado preso desse problema, que sempre, primeiro que o V0 é pequenininho, e independente do V0 e do A, sempre vai ter uma solução. Então, o que acontece é que na delta atrativa existe uma solução de energia negativa. Então, nesse caso, existe só uma solução. Se não me engano, acho que é só uma solução. Então, só existe um estado ligado nesse problema que tem energia negativa. E se vocês calcularem essa função de onda, deve dar uma coisa assim. Ó. Então, se eu desenhar aqui o φ de x, para esse caso, energia negativa. Vamos pensar o que a gente espera da função quando o poço é finito. Ela é alguma coisa que decai, né, aqui nessas regiões, faz alguma coisa aqui no meio, e decai para cá também. Então, o estado fundamental, né, que seria um estado par, deveria ter uma cara desse tipo. Então, nesse caso, quando a gente faz o limite de uma delta, a função de onda fica assim, ó, fica realmente bem parecida, só que ela fica com um bico aqui. Ó. Fica simétrica, então é uma exponencial que cai do lado de cá, cai do lado de cá também, e é contínua com a derivada descontínua, tem um bico, e a energia do estado fundamental vai depender do V0 que você coloca da intensidade desse poço. Tá? Então, são problemas bacanas de resolver. Então, sempre que for fazer a delta, tem que prestar atenção que
as equações que você tem são de continuidade da função e descontinuidade da derivada que você tem que obter de acordo com esse truquezinho de você integrar um pequeno intervalo em volta da delta. Então, se a delta for negativa, isso aqui só vai ter um sinal de menos aqui. É a única coisa que vai mudar. Tá? Mas aí você faz energia negativa e portanto, a função de onda, né, quando você for resolver esse caso, você vai ter que supor uma solução desse tipo. Né? Qual que vai ser? Como energia negativa, eu tenho que ter kx, x menor que zero, menos kx, x maior que zero. É sempre uma coisa que decai. Tá? Esse kappa é a raiz de menos 2me sobre H2, porque o E é negativo. Tá? Então, você está no caso de energia negativa. Então, tentem fazer esses problemas. A gente pode depois discutir isso e outras coisas mais para frente, junto com as aulas de exercício. Tá? Então, deixa eu só... eu coloquei o resumo dessas coisas aqui também nos slides. Então, está aqui... Aqui está só o resumo da solução, tá? Para energia positiva, que é o único caso possível aqui. A equação da descontinuidade, a solução, tá? E os coeficientes. Tudo bem? Perguntas? Isso aqui meio que fecha, né? Então, essa parte de solução desse tipo de problema, onde a única coisa que a gente está usando, na verdade, é a solução da partícula livre, né? Ou da partícula em potencial constante e grudando essas soluções nas diferentes regiões. Na aula de segunda-feira, então, eu vou resolver um problema mais complicado, que é o problema do oscilador harmônico. Então, tem um potencial, de fato, kx2 sobre 2. A equação é mais complicada, nós vamos resolver, achar os níveis de energia, achar as funções de onda, que vão ter a ver com os polinômios de Hermite. Então, é um problema um pouquinho mais complicado, mas também tranquilo de resolver. É interessante como que sai essa solução. E esse é o problema que vocês vão ver e rever de muitas maneiras. Então, essa maneira que a gente vai fazer na segunda-feira é a maneira, assim, que a gente pode chamar de força bruta. Nós vamos, de fato, resolver a equação de Schrödinger, mas vocês vão ver que tem muitas outras formas muito mais elegantes de fazer isso, definindo operadores de criação e aniquilação, coisas que vocês vão ver depois em Quântica 1, no semestre que vem. E depois a gente vai fazer o problema do átomo de hidrogênio, que é ainda mais complicado, porque é um problema em 3 dimensões, envolve uma momento angular. A gente vai dar uma olhada nisso com algum detalhe, mas não com tanto detalhe, porque é um problema que a gente vai também rever em Quântica 1 depois. Então, acho que é isso por hoje. Então, tentem refazer essas contas, né? Isso às vezes é meio tranquilo de ver os outros fazendo. Quando você vai fazer, né, se enrola, erra. Então, é importante errar, corrigir, né, até fazer certo, para ter certeza que entendeu todos os detalhes. Aí, segunda-feira, então, a gente volta aí com o oscilador harmônico. Se alguma pergunta, comentário, fique à vontade aí, nós temos bastante tempo ainda, se vocês quiserem comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Professor, posso fazer uma pergunta sobre fora da matéria? Pode, claro. O professor tem interesse de dar Quântica 1 para a gente? Que a gente já está fazendo uma petição para enviar para o Rickson. Tá bom. Deixa eu parar de gravar, então, aqui para a gente discutir. Deixa eu só um segundo aqui.